Boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o ativista político, ex-guerrilheiro, Cid Benjamin. Boa noite, Cid. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Para entrevistá-lo, eu convidei também o jornalista Milton Coelho da Graça. Boa noite, Milton. Boa noite. Tudo bom? O Cid lançou nessa semana, pela editora José Olímpio, um livro de memórias, Graças à la Vida, Memórias de um Militante. Esse livro, Cid, aqui vamos dar um take no livro, aqui vamos mostrar aos telespectadores, eu pediria aí a câmera que desse um take no livro, Graças à la Vida, Memórias de um Militante, Cid Benjamin. Um lançamento concorridíssimo, enfim, havia uma expectativa em relação a esse livro. Eu acho que há muito tempo se esperava um livro seu pela sua militância, pela carga política do seu passado, da sua história. O que fez você decidir pelo lançamento desse livro? O que deflagrou a decisão de botar para fora tudo que você viveu durante a ditadura, agora transcrevendo para o papel e eternizando, então, a sua história num livro? Ricardo, acho que é bondade sua dizer que há muito tempo se esperava um livro meu. Alguns amigos me cobravam, desde já há muitos anos. E eu não tinha condições, até materiais, de parar para escrever. Tinha a questão da sobrevivência, tinha a questão a própria militância política me tomava muito tempo, enfim. Mas o mais importante para esse livro ter surgido agora foi que eu queria refletir melhor, decantar melhor certas experiências. E eu não queria fazer um livro só de relato de coisas que aconteceram no passado. Em relação a livros assim, já tinha havido outros, alguns bons, outros não tão bons, enfim. Mas eram livros que o meu não somaria nada. Então eu preferi ir empurrando com a barriga essa história, apesar da cobrança de alguns amigos. A partir de meados do ano passado, eu achei que a coisa estava mais amadurecida e que valia a pena começar a me debruçar sobre isso. E o resultado está aqui. Eu gostei, vamos ver se os amigos que tanto me empurraram para ser empreitada gostam também, mas eu acho que o resultado ficou bom, em altura do que eu imaginava que pudesse ser, que eu queria que fosse. Ô Cid, eu queria, eu li alguns trechos do livro, achei interessantíssimos, e eu queria que você relatasse alguns trechos para a gente, porque são depoimentos históricos, para a gente rememorar, viver aquele momento, ter a verdadeira dimensão do que foi aquilo. Um dos trechos que mais me impressionou foi o capítulo que você fala do sequestro do embaixador Charles Elbrick dos Estados Unidos. E o que que achei bastante curioso, foi o fato da casualidade da decisão tomada pelo sequestro do embaixador americano. Você estaria com Franklin Nacobal, Franklin Martins, ex-ministro do governo Lula, jornalista, com quem trabalhei também no Jornal Globo, com quem trabalhamos, e vocês conversando, numa conversa absolutamente informal, vocês viram passar o embaixador com o carro da embaixada americana, com as bandeirinhas americanas, e naquele momento a superexposição do embaixador, sem nenhum tipo de segurança, foi o mote para o sequestro que viria meses depois. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Isso mesmo, nós tivemos um encontro, que a gente chamava de ponto, nós dois militantes, na clandestinidade, exatamente na Rua Marques, que é uma rua ali perto da Cobal, que margeia a Cobal. Quando passou o carro do embaixador americano com as bandeirinhas, o sujeito sozinho, com um motorista, e pouco tempo antes tinha havido um atentado na Guatemala contra o embaixador americano. Ele foi metralhado, acho que foi morto, inclusive, então. Quando passou o embaixador americano, a gente sabia que a casa do embaixador era de Nação Clemente, perto. Pô, esse cara tá dando mole demais. Não passou pela nossa cabeça algum atentado contra ele. Mas na época a gente estava muito preocupado em libertar o Vladimir Palmeira, que era um militante da nossa organização, era o principal do MR8. Do MR8, que não tinha esse nome ainda. Na verdade era Dissidência Comunista da Guanabara. Depois assumiu esse nome. Assumiu esse nome. Assinou o manifesto do embaixador americano com o nome de MR8 e depois acabou assumindo o nome. Mas o Vladimir era um militante muito importante, era a principal referência do movimento de massa em 68, estava preso, já tinha havido AI-5, ele estava preso desde Ibiúna, não havia muita perspectiva de libertação, então era uma preocupação que eles tinham, como
tirar o Vladimir, e além da importância política que tinha relações afetivas conosco. Então surgiu a ideia de sequestro, esse cara troca pelo Vladimir. Quando a gente achou que a ideia era boa, viu que tinha um poder de troca superior a um preso só. E isso acabou, então, levando à libertação dos 15. Mas vocês pediram ajuda, parece que o MR8, para proceder, para levar a cabo a ação, pediu ajuda da ALN, da Aliança Libertadora Nacional, que trouxe de São Paulo um grupo que se juntou a vocês para executar a ação, não foi isso? Na verdade, não foi tanto pedir ajuda. Na verdade, naquele momento, a gente estava querendo ter um tipo de movimento que ajudasse a unificação dos grupos armados. A ALN nem era, inclusive, num primeiro momento, a organização principal a ser buscada. Seria VAR Palmares, que tinha mais proximidade e afinidade política conosco. Só que a VAR estava com muitas dificuldades internas. E aí acabamos chamando a ALN, mas com a ideia de que essa unidade de ação poderia ajudar num processo de unificação das organizações, etc. Então nós convidamos a ALN, eu fui a São Paulo, eu tive reunião lá com o Toledo, o Joaquim Câmara Ferreira, que era o segundo do Marighella, e com o Jonas Virgílio Gomes, que era o principal comandante militar da ALN. A gente acertou a história e na semana seguinte já fez a ação de forma que ela ocorresse bem na Semana da Pátria. Como é que foi a ação? Vocês estavam num Fusquinha com o Franklin, com uma metralhadora INA na mão, interceptaram o carro do embaixador, e parece ter uma história curiosa, por muito pouco não foi interceptado o carro do embaixador português, que passou minutos antes do local. Como é que é essa história? Conta pra gente. A história é a seguinte, a casa do embaixador português era bem pertinho da casa do americano. Ele fazia um trajeto semelhante, também num carro preto, bacana, etc. E a ação em si não foi uma ação difícil, porque a Rua Marques é uma rua estreita e não precisa nem interceptar exatamente o carro que vem. Se você tiver um carro manobrando para entrar na vaga, o que vem lá vai ter que parar. E coube a vocês fazer essa manobra, essa figuração de manobra. Umas 12 a 15 pessoas envolvidas, entre os olheiros e pessoal, outros carros, etc. Só que naquele dia, especialmente, o embaixador, que tinha uma rotina muito rígida, ele saía em torno de 10 horas, ia para a cidade, voltava, almoçava em casa, e saía de novo. Naquele dia ele não saiu de manhã. E apareceu, mais ou menos na mesma hora, um carro preto, chapa diplomática, e a gente quase, o olheiro chegou a fazer o sinal para a gente para deflagração. E quando viram, era o embaixador português. O olheiro desesperado dizia que não, a gente brecou na última hora. Teria sido uma piada pronta, né? Uma piada pronta. Eu vou fazer um rápido intervalo e vou continuar nesse assunto no próximo bloco. Hoje, o Jogo do Poder entrevista o ativista político, ex-guerrilheiro Cid Benjamin, que lança pela editora José Olímpio um livro de memórias, Graças à la Vida, Memórias de um Militante. De segunda a sexta, mais informação para você com as notícias do CNT News. CNT News.